tudo bem com vocês? Eu tô aqui com Augusto Pinto, meu pai principalmente, empresário de sucesso do ramo de comunicação e tecnologia, atualmente recém-aposentado e apresentador de podcast. Epa, eu sou Augusto, o cara já me apresentou, orgulhoso pai da Ju Mansur, mãe maravilhosa, esposa, empresária de sucesso. E eu começo com uma pergunta para Ju. Ju, 2 não pode? Pode! E a gente está aqui para provar isso, para provar que a gente pode ter um encontro de gerações, a gente pode chegar no caminho do meio com opiniões divergentes ou semelhantes. E o tema de hoje é descascando a cebola. O que seria descascar a cebola? Então, vamos pensar num ser humano, né, como uma cebola, porque nós temos cascas, né? E essas cascas nos definem para o mundo. Não deveria ser assim. Nós deveríamos... que existe uma diferença entre você ser e você estar alguma coisa. A gente no mundo, a gente está sempre desempenhando um papel, bom ou mal, depende das circunstâncias e do julgamento. Essas são as camadas da cebola. Não é que nós sejamos aquilo é o momento que nós estamos vivendo. Então o desafio que a gente tem é enxergar nas pessoas o que tem por trás das cascas, que a vida colocou e que foram criando aquilo que a gente chama de ego, né? Eu diria... Jogo para você a pergunta, como chegar nesse ser interior? Eu diria, em primeiro lugar, que todos nós nascemos uma luz, né? E aí a vida vai acontecendo e a gente vai ganhando, como se a gente fosse um abajur, e a gente vai ganhando tecidos, né? Vários tecidinhos vão sendo colocados ali, as cascas da cebola, né? E aí as pessoas param de ver a luz que você realmente tem, porque você ali foi sendo todo fechado com tecidos por N coisas na nossa vida, por traumas, por acontecimentos bons, por acontecimentos ruins, para nos defender, a gente coloca proteções no nosso entorno e a nossa luz vai sumindo. E aí, para a gente chegar na luz de alguém, a gente tem que ter a paciência de tirar e ir removendo cada uma dessas camadas. E não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, é um trabalho lento, é um trabalho de formiguinha. Mas o primeiro passo dele é a gente querer. E a outra coisa é a gente não rotular as pessoas pela casca da cebola, né? Eu gostaria de fazer uma analogia. Imagina um ser vivo, uma floresta. Qual é a entidade? É a floresta ou é a árvore? Um corpo humano, qual é a entidade? É o pulmão, o coração ou é o todo? E assim tudo na vida é formado de todo e partes. Mas se você tirar o ser humano, o único que decompõe o todo em partes, isola uma da outra, somos nós seres humanos. Em função das malditas cascas de cebola que a gente vai criando uma imagem para a pessoa e rotulando e vira aquilo que de fato não é. Se a gente pensar que cada um de nós é somos uma árvore de uma floresta, a gente pensaria o seguinte, putz, eu não posso julgar que uma folha é melhor do que a outra, ou que o rim é melhor do que o pâncreas, porque se o pâncreas morrer, o rim morre junto. É isso que nós precisamos lembrar. Para mergulhar na essência da pessoa, a gente tem que ser um pouco mais humilde e não fazer comparações, porque qualquer comparação que a gente faça, independentemente do rótulo que aquela pessoa estampe, está errada, em princípio. Não é nem só comparações, a gente faz um pré-julgamento, né? Isso. Então chega uma pessoa, e eu acho que isso acontece muito na nossa vida pessoal, mas muito profissional também, né? Porque a pessoa profissional... Até mais no profissional. Porque você não tem obrigação de se aprofundar ali, supostamente. Então você tem uma pessoa... Eu já tive, por exemplo, uma babá que trabalhava na minha casa e que num primeiro momento, eu gosto de pôr exemplos práticos porque eu acho que eles trazem para a realidade aquilo que a gente está falando. Num primeiro momento era uma pessoa meio amargurada, rabugentona, que poderia perfeitamente falar, não tô afim, troca, next. E aí eu falei, não, mas eu tenho que entender o que levou essa pessoa a se tornar um ser humano com essa amargura, né? E isso é trabalhoso, porque daí você tem que
começar a escarafunchar. Escarafunchar é uma palavra, meus filhos vão falar que é de quem escreve com pena. Pena de ganso. Mas você tem que ir a fundo ali. Então eu comecei a conversar com ela e entender um pouco da vida dela. Descobri que era uma pessoa que tinha sido abandonada pela família. Depois, posteriormente, ela foi adotada por outra família, onde ela também foi posta meio de lado, todo mundo estudava, ela não estudava. Então, uma pessoa que tinha uma profunda ausência de mãe, uma profunda... se sentia abandonada. E ela criou essa camada protetora para se defender do mundo, né? E aí eu falei, bom, o que eu faço com uma pessoa, qual era a ausência que ela tinha? Amor. Então, eu vou dar amor para ela. Então, eu ia dar um beijo no meu filho, eu dava um beijo nela. Eu ia dar boa noite pro meu filho, eu dava boa noite para ela. Eu ia dar um abraço no meu filho, eu dava um abraço nela. E essa casca foi quebrando. E aí eu fui começando a conhecer a verdadeira pessoa que residia ali. Claro que ainda não pura e simplesmente, mas eu comecei a conseguir tirar o melhor dela, em vez de tirar só aquilo que ela estava estampando para fora. Você já viveu uma situação assim? Eu já vivi, mas eu digo para você que até hoje eu tenho dificuldade para lidar com... Acho que todo ser humano tem, né? Porque o que marca a gente é a camada externa da cebola. Porque você não enxerga o que está dentro. Você tem que fazer um esforço para isso e as pessoas normalmente não estão dispostas. E leva tempo. E leva tempo. E mais uma coisa, para fazer isso que você acabou de descrever, que você fez lindamente com essa pessoa que trabalhou na sua casa, você tem que doar amor incondicional. Amor incondicional, o único que eu conheço que é realmente incondicional é de mãe pai para filho. pai para filho. O resto, nem de filho para pai, nenhum é incondicional. Você praticar amor incondicional com uma pessoa, entre aspas, estranha para você, ou que você tem um relacionamento distante, é muito difícil. Você tem que se despir de todo o teu orgulho, você tem que se despir de todo o teu ego para enxergar aquela pessoa. É a história da folha, né? Ela é uma outra folha igual eu, de uma mesma árvore. Aí você consegue. Mas é um exercício diário, eu posso dizer para você, na minha idade, já vivi bastante, que é talvez o maior desafio dessa vida. E você só vai chegar no melhor de cada pessoa, você só vai ter uma entrega, mesmo que profissional, a melhor possível, quando você chegar mais perto desse ser humano, dessa essência, essa pessoa se sentir acolhida, né? Muitas vezes o portão se fecha, a pessoa não deixa você entrar, mas eu geralmente me recuso a aceitar que a pessoa é só aquilo. E eu sempre me faço a seguinte pergunta: será que se eu fosse aquela pessoa com aquelas vivências, com a energia dela, com o conhecimento dela, com tudo que ela carrega daqui, de outras vidas, para quem acredita, será que se eu vivesse o que ela viveu, será que eu seria melhor? Falei muito será, mas... Essa pergunta é excelente, hein, Ju? Eu faria melhor. Pode pegar o maior assassino que existe. Se eu fosse ele, com todas as cargas emocionais, no contexto dele, na vida dele, na família dele, com as dores dele, sentindo como ele sente, porque sentindo como eu sinto, eu sei que eu não seria igual. Mas sentindo como ele sente, será que ainda assim eu faria escolhas diferentes? Pois é, mas as pessoas não têm coragem de... Porque você está se desnudando para si mesmo. Ao fazer essa pergunta para você, você está abrindo mão de todas as crenças que você usa. Esse é um detalhe interessante que eu queria colocar aqui. Nós também colocamos camadas na nossa cebola. Claro, somos nós que colocamos as principais camadas. Mas, veja, tem as camadas que são negativas, mas tem as camadas que a gente acha que são positivas, que são falso positivas. Quando a gente se acha melhor do que o nosso vizinho, quando a gente se acha mais inteligente, mais poderoso, são camadas que para nós são positivas, mas para quem está nos olhando, são camadas negativas. Então, não só o mundo te coloca camadas na cebola, pela vivência, pelas experiências difíceis que você viveu, mas você também artificialmente se rotula. Entendeu? Isso também é uma coisa difícil de lidar. Né? E tem pessoas que se rotulam num grau tão grande que elas começam a acreditar que elas são aquilo. Putz, pior que é verdade. Né? Elas começam realmente a achar que elas são... Geralmente é negativo, né? A pessoa acha que ela é pior, que ela não é eficiente, que ela não é boa o suficiente, que ela não consegue. E a pessoa vai entrando em paranoia, achando que até que tudo que acontece gira em torno dela. Que se a pessoa fez uma crítica genérica dentro do ambiente de trabalho, é para ela. E não é. Né? Ela tá ouvindo daquela forma porque ela tá pondo tudo que ela escuta dentro da vivência dela.
muitas vezes não está sendo falado nem sobre ela. Eu vou te jogar uma pergunta difícil, Ai, você meu que Deus. ergueu a bola. Considerando que a gente tem camadas de cebola que são, entre aspas, positivas e outras que são, entre aspas, negativas, porque na realidade são apenas cascas, né? Elas não são realidade. O que é pior, quando uma pessoa se cobre de uma casca de superioridade ou uma casca de complexo de inferioridade? O que é pior para aquela pessoa? Eu acho que é de superioridade. Eu também acho. A de inferioridade é uma fraqueza, né? É medo. É A de medo. superioridade é arrogância. Isso. Se você tem arrogância, você não vai ter humildade Tá para cego mudar. pro mundo, né? Você não vai ter humildade para melhorar. Se você tá ali com medo, você pode criar coragem. Eu acho mais fácil criar coragem para melhorar do que criar humildade. E aí eu vou complicar a pergunta para você, Ju. Eu concordo totalmente com essa tua visão. Acho que a presunção é muito pior do que a autopiedade, sem dúvida nenhuma. Apesar que a autopiedade também é um viés do egoísmo, porque a pessoa está querendo atenção para si. Então é um egoísmo... Mais do que atenção. Ela está abrindo mão de ser protagonista da própria vida, que é gravíssimo. Também isso. Mas vamos ficar no lance do cara que é arrogante, que é uma camada da cebola difícil de descascar. Como é que a gente ajuda uma pessoa assim? Porque ela geralmente bate e volta, né? Ela não ouve as coisas, ela não está propensa a escutar. Como é que se ajuda um arrogante? Qualquer um de nós, hein? Eu vou te falar que eu já consegui descascar as cebolas das pessoas que tinham medo, que tinham questões, que a vida colocou elas... Do arrogante... Eu nunca passei por isso, mas eu acho que é insistência, né? E talvez você não tire talvez o arrogante ele não queira tirar aquela camada. A pessoa tem que querer, ela tem que permitir que você vai enxergar além daquilo. Se ela não quiser que você enxergue além daquilo, você não vai enxergar. E o arrogante, eu tendo a dizer que dificilmente ele quer que você enxergue além daquilo. Porque ele se acha superior, né? E você vê muito isso nas hierarquias, nas empresas, porque existe uma hierarquia vertical. Na minha empresa, eu tento ter uma hierarquia completamente horizontal, porque eu acho que você está lá, você presta um serviço, eu preciso contratar aquele serviço. Eu posso ter um conhecimento diferente de você conhecer certos assuntos e eu outros, mas em nenhuma escala eu sou melhor que você, superior como ser humano. Posso ter mais experiência numa área, você vai ter em outras, mas não tem essa superioridade, as pessoas confundem isso. Isso é muito confundido, eu acho que no ambiente profissional. Então vou te contar uma experiência de vida, acho que você já ouviu essa história, mas enfim, nossos ouvintes aí não ouviram. Eu contratei muita gente nessa vida, ao longo de 50 anos de carreira, se não milhar, mas centenas de pessoas, executivos e tal. E a coisa mais comum que acontecia era sentar na minha frente um cara arrogante, cheio de si. Naquele tempo a gente falava currículo vitae, né? Hoje é perfil LinkedIn. Aquele puta perfil, cara formado em Harvard, MBA não sei aonde e tal. E o cara sentava ali se julgando a última bolacha do pacote. Quando eu percebia isso, já tinha olhado o currículo do cara, sabia que realmente era um cara muito bom, eu fazia uma pergunta para ele. Você já se fudeu? O cara quase caía da como assim? Se você não se fudeu ainda, pode sair e volta daqui 10 anos. Por que eu estou contando essa história? Porque, na realidade, a forma da gente desmontar um arrogante não é com afirmações, é com perguntas. Quando tem alguém em cima das tamancas na sua frente, quem quer que seja, até para um filho é muito bom isso como técnica. Eu já usei com você nem percebeu, muitas vezes ao longo da vida. Faz uma pergunta, em vez de fazer uma afirmação ou dar uma lição. A pergunta, principalmente se você tiver com uma pessoa inteligente na sua frente, faz cair uma puta ficha, entendeu? O cara se sente um panaca naquele momento. Fala, porra, eu deixei esse cara me perguntar isso. Naquele momento, ele está se humilhando. É a forma do arrogante ficar com vontade dele mesmo se modificar. Porque você... Nenhum de nós, ninguém consegue nos modificar quando a gente está com uma posição de arrogância. Mas se a gente se perceber no contrapé com uma pergunta inteligente do outro lado,
A nossa ficha cai e a gente baixa a bola. Na verdade, ninguém tem capacidade de mudar ninguém, nem arrogante, nem não arrogante. É verdade. Né? Então, o que muda, eu acho que é quando você quer encontrar aquilo que a pessoa tem de melhor, você está disposto a isso, você tem que mudar o seu comportamento com ela, não é o dela. O dela é uma consequência do seu. Então, se você agia de uma forma indiferente, fria, e você começa a dar amor, carinho, ela não consegue reagir da forma que ela reagia. Mas o arrogante consegue, Ju. É que você pegou o cara a empatia. Eu costumo dizer, desculpa te interromper, tem 2 tipos de empatia. Você tem empatia negativa e empatia positiva. Empatia negativa é o que nós estamos sentindo pelos nossos patrícios lá do Rio Grande do Sul que estão se afogando e aquela desgraça toda. O Brasil inteiro é empático com isso. É muito fácil ser empático com quem está sofrendo, porque você se coloca no sapato do cara. Não. O difícil é ser empático com arrogante, com o vizinho do lado que tem um carro melhor que o teu. A pessoa que eu tô dinheiro. Te falando é uma pessoa que ela não tá te mostrando ali as fraquezas dela. Ela chega numa forma... A pessoa que trabalhava comigo mesmo era arrogante. Mas tenta ser empático com arrogante. É muito difícil para quem não é arrogante. Mas é o que eu fiz. Eu falei, por que ela é assim? Ela era uma pessoa fria, amargurada, chata, rabugenta. Mas ela estava passando por um período assim de baixo astral. Não, ela era soberba, tinha uma soberba. Você conhece, ela tinha uma soberba. Mas eu falava assim, por que ela é assim? Ela não é assim de graça. Eu vou entender isso, minimamente entender de onde ela veio, que história ela tem para contar, se ela der essa abertura, entendeu? Perguntar é sempre um bom caminho. Perguntar é sempre um bom caminho. Você não vai perguntar por que você é amargurado, claro, mas assim, me conta de você, como foi sua vida, o que você fez quando era mais jovem. Então, tudo começa no nosso interesse, né? Porque a pessoa não sempre está se pondo no papel de coitadinha, ela tá ali na dela meio que... distante, né? E mais do que isso, eu acho que tem muitas pessoas próximas, às vezes família, às vezes amigos, que a gente não conhece essencialmente. Tem. Pior que tem. Por erro de interpretação ou porque, às vezes, eu acho que não só as camadas, né? Eu acho que, às vezes, é difícil a aproximação quando as pessoas são muito diferentes, quando tem pensamentos diferentes. O que você acha? Olha, você tocou num calo. E você sabe. Não sei se ela fez de propósito, mas já que você ergueu a bola, eu vou chutar. Eu e meus 2 somos 3 irmãos em casa. Eu, minha irmã e meu irmão. Eu sou o mais velho, minha irmã é mais nova. A Márcia e o Marco são muito diferentes de mim. Nem melhores, nem piores. Os 3 entre si são diferentes. Os 3 entre si. Somos 3 frutas diferentes, 3 entidades diferentes. E ao longo da vida... Pô, você casa, cria filho, trabalho, tal, você não tem... É incrível isso, você não tem tempo de mergulhar naquela pessoa que não está dentro da sua casa, porque não é a tua família celular direta, mas é teu irmão. Já esteve na sua casa. Já esteve, mas quando esteve você era adolescente, aí tinha outro contexto de vida que também não te aproxima, né? E aí a vida passa e você vai deixando os anos passarem sem mergulhar na essência daquela pessoa. E eu passei a vida toda dizendo, putz, eu penso muito diferente dos meus irmãos, mas na verdade, verdadeira, até muito recentemente eu não os conhecia, né? O meu irmão, infelizmente, ele teve um problema de saúde recentemente, e até para ajudá-lo, para dar um apoio, eu tive que me aproximar dele. Foi muito bom, porque eu descobri uma pessoa com qualidades e defeitos como eu também, mas que eu não conhecia direito, entendeu? Ou seja, às vezes, a chamada desgraça, porque desgraça não existe, são circunstâncias da vida sempre que nos trazem algum aprendizado, mas uma doença pode te aproximar de uma pessoa. A minha irmã, eu estou num processo de aproximação. Ainda não conhece. Eu acho que ainda não... arrisco dizer que você conhece mais a minha irmã do que eu. Mas muito mais. Você conhece mais, e eu respeito muito essa minha irmã que você conhece, muito mais do que a imagem estereotipada que eu tenho, que eu tenho que quebrar. Eu te falo isso, vocês não se conhecem, né? E ela também não me conhece. Ela fala isso. Entendeu? Então, gente, cebola, olha, cebola é um inferno, viu?
Tem legumes mais legais de trabalhar do que cebola. É um legume difícil. Mas a gente não precisa de uma situação dramática, uma doença para querer conhecer as pessoas. Mas é que a vida nos atropela. Se você não faz proativamente, de repente acontece alguma coisa que te obriga a isso. Mas vou dar um exemplo positivo, então. A gente se conhece super bem, é super próximo. Eu, você, minha mãe e meu irmão. Tenho meu irmão também, o qual eu sou muito diferente, mas a gente não é distante. A gente se fala todos os dias, a gente é bem próximo. E aí a gente fez esse ano uma coisa muito legal, que eu sugeri a gente fazer uma viagem só nós 4, sem marido, sem filhos. Família raiz. Família raiz, como a gente fazia quando éramos crianças. Então fomos viajar eu, minha mãe, Augusto e meu irmão. Isso também faz você enxergar as pessoas, entende? Mesmo as pessoas próximas e que você admira, que você não está descascando a cebola porque você quer tirar a camada ruim. Você enxerga a luz daquela pessoa, mas um ambiente que você cria, uma situação que você cria, te propicia viver aquela pessoa. Que no dia a dia é mais difícil, né? Porque a gente está cercado de outras pessoas, de outros contextos, né? Quando você está ali inserido só ali, aquelas 4 figurinhas, você vive aquela pessoa na sua generosidade, no seu amor, no seu carinho, nos seus defeitos, em tudo, né? Então, eu queria contar um pouco mais dessa viagem. Foi uma coisa que marcou a todos nós. Nós vamos levar isso para a vida, né? Mas o que eu percebi é que nós 4, nós descascamos a nossa própria cebola durante a viagem. Não foi preciso que eu descascasse a cebola da Ju, a Ju descascasse da Lígia, etc. Cada um de nós, de certa maneira, se expôs mais, se mostrou na real como é, fazendo concessões. Para a gente conviver, você imagina, 4 pessoas diferentes, por exemplo, eu e minha mulher, né? Eu sou o oposto dela, tudo. Eu adoro beber, ela não bebe, eu adoro esporte, ela odeia, etc. Mas lá, ela teve que conceder como eu concedi, a Ju concedeu. Eu me lembro que teve um dia que a Ju queria visitar uma exposição ligada à moda, que talvez eu não tivesse... Depois eu amei, viu? Eu sei. Depois eu amei, mas quando você falou, eu falei, putz, será? Mas vou fazer isso pela Juliana. E todo mundo estava com esse espírito de fazer um pelo outro. A viagem foi incrível, porque cada um de nós descascou a própria cebola e nos mostramos no seu verdadeiro eu. Fazendo concessões, né? Fazendo concessões. E aí eu vou emendar uma outra pergunta para você. Existem 2 eus? Um falso eu e um verdadeiro eu? Não. Sim. Eu não acho que tenha um falso eu. Eu acho que tem pessoas que têm, né? Esse é um termo técnico. Falso eu e verdadeiro eu não. Mas eu acho que tem pessoas que têm posturas diferentes em situações diferentes. O meu marido mesmo, ele é um cara profissionalmente e ele é outro na vida pessoal. São duas pessoas totalmente diferentes. São 2 contextos diferentes. Tudo bem, mas eu não consigo ser 2 pessoas no meu escritório e na minha casa. Eu sou exatamente a mesma pessoa. No meu escritório, na minha casa, aqui. O Wade já não. Ele é uma pessoa no escritório. Assim, quem trabalha com ele desconhece completamente se você descrevê-lo na vida pessoal. Né? Então ele tem isso, porque ele acha que ele tem que ter posturas diferentes. Eu não consigo ser assim. Agora, tá errado? Não tá errado. Eu acho, na real, que você é uma exceção louvável, maravilhosa. Eu, muito mais velho que você, eu tenho meu falso eu. O falso eu é o nosso ego. O ego são as camadas de cebola que se cristalizam e criam um personagem. Entendeu? Por exemplo, eu trabalhei 50 anos no mundo corporativo. Eu era um personagem ali. Porque se eu não fosse um personagem, os bichos da floresta me engoliam, me devoravam. Você não tem como... E olha, eticamente, respeitando... Você sabe, eu sempre primei por respeitar muitas pessoas. Mesmo assim, eu tinha que virar um bicho da floresta para sobreviver. Então, o mundo corporativo... te faz se apresentar com um falso eu. Às vezes você está com um cliente, por exemplo, isso é muito comum, né? Você vai viajar com um cliente seu, a empresa convidou um cliente para uma viagem, você, executivo, vai acompanhar. Aí na viagem, você põe bermuda, você pede uma caipirinha, um vinho, qualquer coisa assim, junto com o cliente, e os 2 estão desnudados do seu falso eu. É uma surpresa. Você fala, pô, quem é esse cara na minha frente? Eu não conheço esse cara. E o outro que... Às vezes, cliente que eu estava atendendo 10 anos, a pessoa, o indivíduo,
Ele não me conhecia e eu não o conhecia. Não conhece o lado divertido, o lado leve, o lado real. real. Mas Entendeu? eu acho que talvez o mundo corporativo tenha essa necessidade. Eu não vivi muito, eu trabalhei pouco em empresas grandes, Você foi assim, empresária né? desde sempre. Então, né? mas a cultura que eu quero construir na minha empresa é que as pessoas possam ser elas, que elas possam chegar. Assim, a gente sempre tem que saber separar a vida do trabalho, uma coisa não atrapalhar a outra, mas você não vai nunca se desconectar totalmente, porque é a mesma pessoa que reside ali. Então, se você tem um dia que você tá com um problema, uma questão, tá tudo bem se você chegar e falar, gente, ai, tô tão chateado, tá acontecendo uma coisa. Tá tudo bem, eu gosto que dentro da minha empresa tem esse ambiente de acolhimento. Eu gosto que as pessoas gostem de ir pra lá. Não que no ambiente corporativo você não possa gostar, mas eu gosto que as pessoas possam ser elas mesmas. Mas não acho que seja qualquer profissão que te permite isso, sabe? Eu trabalho uma coisa que é descontraída, que é leve, que é informal. Talvez seja mais Mas fácil, que é posso falar? pequena. É isso que eu ia dizer exatamente isso. O tamanho é o primeiro inimigo. Exato. Entendeu? Você viveu comigo quando a gente trabalhou juntos lá na SAP nos primórdios. Éramos meia dúzia de gatos pingados, todo mundo fazia tudo, todo mundo brincava com todo mundo, informalidade total. A gente não tinha sequer salas para diretores, gerentes, era um salão, todo mundo integrado. Quando eu saí de lá e já tinha 600 pessoas na empresa, dali para frente, acabou. Eu ainda levei informalismo quase que na força bruta nos últimos anos, mas o cara que me sucedeu já não deu conta. Mas é que a empresa começa a precisar de regras. Porque assim. Hierarquia. E não é só isso. Quando você é pequeno, é muito simples você fazer concessões aqui e ali, entender que cada caso é um caso. Quando você está falando de 600 pessoas, você não vai conseguir analisar caso a caso. Tem que ter uma regra. Porque senão vira anárquico, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Quando o ambiente ainda é pequeno, você consegue ter um olhar mais individual, um cuidado diferente. Conforme vai crescendo, a gente perde um pouco isso, né? Até porque você não consegue mais ter contato com todo mundo, um contato próximo. Você não consegue conhecer a real pessoa de cada uma das 600 pessoas. Você consegue conhecer de 10, de 600 não. Vou dar uma volta nesse papo. Dá. Coloca nesse cenário a geração Z. Seus filhos já são alfa, né? Ai, não sei. Mas se não é Z, é alfa, é as novas gerações. Essa geração não está aceitando mais esse modelo hierárquico. Isso virou um problema global. As pessoas, de uma forma muito justa, e até um exemplo para a sua geração, para mim e anteriores, de que vida pessoal tem que ter uma prioridade tão alta quanto a vida corporativa, que as minorias têm que ser respeitadas da mesma forma que as maiorias, etc. Então, eu acho que esse falso eu criado dentro do mundo corporativo, eu acho que as novas gerações vão curar esse mal. Porque as pessoas vão... Eu tinha, a última empresa que eu fui sócio, que vendia as cotas agora em dezembro, tinha muito jovem trabalhando lá. Tipo, metade da empresa era sub-30, sub-25, jovem mesmo. Esse pessoal já tinha um nível de espontaneidade que você não conseguia ficar colando casca de cebola, porque eles se negavam. Não, desde o vestuário. A casca de cebola a pessoa já vem colada. Mas essa é a casca psicológica, aquela mais difícil de descolar, mas tem também essas cascas que eu falei que nós mesmos nos colamos, que é para agradar. Você coloca uma casca de eu sou executivo fodão, eu sou poderoso e tal. Nessa geração não tem, entendeu? Eles não aceitam nem para cima nem para baixo. Vou te falar, você começa nas empresas, assim, ainda hoje está diminuindo, mas é muito comum as pessoas ficarem trabalhando aqui no Brasil, principalmente até 9, 10, 11 da noite. Ridículo. Eu saí da minha empresa depois das 6 horas da tarde, eu acho que, claro, tem que ter um horário, se está contratando uma pessoa, seu horário das 9 às 18, tudo bem, mas podem ter exceções, aconteceu, o mundo caiu, todo mundo ajuda, e na minha empresa não é diferente, todo mundo se dispõe no minuto 1. Agora, no dia a dia normal, chega um horário, cara, você tem que parar e cuidar da sua vida, e ver sua família, ver seus filhos, jantar com a sua esposa. Amanhã continua, não tem nada que é tão urgente que não pode esperar amanhã. A não ser em casos de exceção. Mas o exemplo tem que vir de cima, né? Você faz isso na sua empresa porque você dá o exemplo. Porque se eu tivesse um chefe que vai embora às 8, eu fico com vergonha. Exatamente. Você fica com vergonha de ir embora no seu horário. Você tem uma coisa mais absurda que você tem vergonha de ir embora no horário?
Sabe quantas horas o Elon Musk trabalha por 20, dia? Todas que ele não está Ele dormindo. declara isso, né? 20. Significa que o cara dorme 4 horas. E não faz mais nada. E não faz mais nada. E ele falou, 20 horas, 7 dias por semana. Eu li a biografia dele, fazendo um parênteses, né? E ele conta que quando ele está pondo o negócio em pé, ele muda para a empresa, leva mochila com camiseta, cueca, meia e tal, toma banho no escritório e dorme num colchão embaixo da mesa. Meses, às vezes anos. Essa loucura cria falsos eus. Cria gente estereotipada que não é aquela pessoa que a esposa conhece, que os filhos conhecem. Quando está do lado desse monstro lá, eu gosto muito do Elon, mas é um monstro. É um monstro o cara que faz isso. Mas você está falando de um cara distante, mas eu acho que às vezes até os pais podem, sem querer, criar isso, sabe? Quando você tem um pai que é muito bom em alguma coisa, você vê, sei lá, você é filho de um astro muito grande, é difícil ser filho de uma pessoa assim, né? Porque você acha que você tem que ser aquilo que seu pai espera. Mesmo em casa com os meus filhos, quantas vezes eu não vi eles achando que eles tinham que ou jogar futebol, ou fazer alguma coisa porque o pai ia achar legal, entendeu? Porque eles querem aquele que o pai sinta orgulho. E aí, desde criança, às vezes a gente começa a fazer coisas que não seriam as nossas escolhas, né? Pois é. A gente se coloca cascas porque a gente às vezes quer agradar os nossos pais. Isso me lembra que uma das coisas que me preocupava, quando eu estava no auge da minha carreira, né? Eu trabalhava muito, você lembra? Mas muito, né? De fazer bate e volta para os Estados Unidos, ir numa quinta, voltar no sábado, tal, trabalhar fim de semana. E eu tinha uma preocupação enorme de estar plasmando um comportamento errado nos filhos. Mas isso não colou em vocês, né? Você sabe que no outro podcast que a gente gravou, você falou alguma coisa do seu trabalho, eu também pensei nisso que eu vou falar agora. A gente não teve essa percepção, já era adulta até, quando você... Você trabalhou comigo, né? Não, mas você ficava 3, 4 dias fora do Brasil e 3 aqui. Passava desapercebido por nós, porque talvez quando você estivesse aqui, a gente tinha muito contato. Isso é verdade. Você entende? Eu ficava na cama deles até eu ir dormir. 11 horas da noite, estava no meinho, com 25 anos de idade. Vou fazer uma indiscrição. Na véspera do casamento, ela assistiu novela na cama junto comigo e com a Lígia. Assisti. E aí, quando eu casei, gente, Tempo que a gente assistia novela na cama. Casei, apaixonadíssima, foi maravilhoso. Voltei da lua de mel, fui para minha casa. E durante os primeiros 10 dias eu chorava todo dia. Eu falava pro meu marido, eu amo você, amor, eu não tô arrependida, mas a casa da minha mãe era muito mais legal. Tinha mais gente, era mais divertido. Então eu tô sentindo um vazio nessa casa que não tem ninguém. E aí eu lembro que minha mãe falou assim, mas agora você vai ter que transformar a sua casa num lar. Você saiu de um lar e você tá indo para uma construção. Olha que aprendizado, hein? Agora você tem que transformar a construção num lar, né? E hoje a minha casa... é um lar, faz tempo já, né? Mas a gente passa por essas mudanças, né, na nossa vida. E tem os dois lados da questão. Né? Tem o lado também de... Você está falando de apego. Você estava apegado à casa, à tua família, teus pais, aí você tem que se desapegar para construir uma... Agora, a gente desapegar dos outros que estão relacionados com a gente, principalmente os filhos. Você está com um filho na iminência de fazer uma escolha, de estudar, eventualmente, Deus queira, se eles quiserem, e a gente puder pagar, você puder pagar, estudar fora, o que seja. É um desapego essa fase. Vão arrumar namorada, vão se afastar, vão viajar. Você está preparada para essa fase de desapego? Eu digo da boca para fora que eu tô. Eu tô. Assim, quando meu filho foi fazer intercâmbio ano passado, eu achava que eu estava super preparada. Aí começou a chegar perto, eu falei, gente, vou entrar em depressão. E eu tinha uma angústia daquele momento da separação. Eu falava, eu queria que chegasse o dia dele, eu queria que chegasse essa agonia. Né? E aí ele foi, eu tenho até hoje trauma do lugar de embarque em Guarulhos, eu passo por lá, meu olho lacrimeja, todas as vezes, mesmo se eu estou indo viajar. E aí ele foi, no que ele chegou lá ele ficou bem, eu fico bem, porque se ele tá bem, eu tô bem. Então, assim, a minha angústia é até que a coisa se acomode e eu saiba que ele fez uma escolha que deixa ele num quentinho, sabe? Eu falo, se ele precisar de um quentinho, ele não tem um abraço. A hora que eu sei que tá bem, eu fico bem.
Mas eu acho que eu passei por uma vivência, eu nem vou começar a falar dela aqui no podcast, mas eu tive já uma perda na minha vida, então eu tenho muita consciência que meus filhos não são meus, eles estão comigo, eles não são minha propriedade. Nada é, né, Ju? Nada é. Então, eles estão comigo, eles me foram dados de presente para que eu possa orientá-los até uma parte da vida deles, mas eles não são minha propriedade. Eles não são, as escolhas deles não são minhas. E uma hora eles vão para o mundo, né? E tomara que vão, não para o mundo. Se o mundo for perto, melhor, mas se for longe, irei até lá e a gente vai criar um outro tipo de relação. Eu acho que tem pessoas que moram distantes e são mais próximas do que pessoas que moram na mesma casa. Concorda? Às vezes você é mais próximo de uma pessoa que mora do outro lado do mundo do que da pessoa que mora do seu lado. Então, eu acho que a gente cria vínculos e os vínculos que a gente cria, a gente não quebra com essa facilidade. E a gente tem que deixar o nosso egoísmo de lado. Se a felicidade dele estiver do outro lado do mundo, eu quero que ele vá buscar a felicidade dele. Eu querer que ele fique aqui, eu estou buscando a minha. Mas a minha eu tenho que conquistar, não às custas dele. Mas, de novo, com família direta é mais fácil, né? Quando você está falando a mesma situação em relação a amigos, a família mais distante e tal, o problema é mais complexo. Por exemplo, você mencionou o exemplo que você deu de descascar a cebola de alguém que trabalhou com você com muito amor, com generosidade. A generosidade, ela cria uma expectativa de gratidão. E aí vem um outro aspecto interessante da questão do descascar a cebola, porque a pessoa que está generosamente tentando descascar a cebola do outro na sua frente, muitas vezes ela cria uma expectativa de retorno, e aí estraga tudo. Que ela não vai ter o retorno. Comenta um pouco isso, porque é uma das coisas que eu... Eu acho que tudo que você faz esperando retorno, seja a gratidão da pessoa, ou o que quer que seja, é um tiro no pé. É expectativa, né? É expectativa. A gente é ser humano, a gente é comum e é normal a gente ter expectativas, mas a expectativa, ela vai te frustrar, né? Então, quando você vai doar alguma coisa, seja ela pode ser um bem material. Eu resolvi que eu vou doar para um amigo meu que está passando necessidade X reais. Cara, entenda que você está doando aquele dinheiro, que se ele quiser pegar aquele dinheiro, rasgar e jogar no lixo, não te pertence mais. Doou. E fique bem com aquilo. Eu fiz aquilo que o meu coração mandava. Meu coração estava querendo que eu fizesse uma doação para aquela pessoa. Estou exemplificando com material porque eu acho que é um pouco isso. Quando você doa, seja lá o que for, o ensinamento, sua paciência, a vontade de conhecer a essência daquela pessoa, você tem que estar doando de graça aquilo, genuinamente. Porque se você for esperar um retorno... Mas aí, Ju, tem um outro aspecto em relação à doação, generosidade, que é muito importante, que é o quanto você doa, né? Porque, às vezes, para a gente, doar é muito fácil. Doar dinheiro, Sim. doar o tempo, doar um conselho, carinho, qualquer coisa. Os americanos têm um termo que eu levei muito tempo para aprender, que é pele no jogo. Eles dizem, olha, seja educando um filho, seja incentivando um profissional que trabalha com você, você sempre tem que ir até a página 70, até os 70 metros. Os últimos 30 é a pessoa que tem que fazer. Então, se você... Eu fiz muito isso na educação sua e do Luciano, ou seja, nunca dá tudo, deixar um pedacinho que depende do seu esforço pessoal para que o outro lado valorize. Porque se você entrega tudo, a pessoa acha que é direito adquirido, entendeu? E eu vejo isso até no meu projeto social que eu faço com a ONG, como ele é completamente gratuito, acaba tendo uma falta de compromisso, né? É uma doação que a gente faz do nosso tempo, que envolvem outros profissionais que vão lá, mas é muito difícil eu reter esse comprometimento das meninas, porque é de graça. Então surgiu um compromisso naquele dia, não estou perdendo nada, mas se tivesse que pôr R$5... teria uma outra visão, entendeu? Então, eu acho que quando tudo que você doa, muitas vezes, 100%... Esse projeto teu não tem essa pele no jogo? Esse é um bom improvement para você pensar. Desculpa. Melhoria. Ao mesmo tempo, o meu interesse é estar ajudando aquelas pessoas, e se eu coloco uma cobrança ali, nem que seja por uma doação para a ONG, talvez a gente tenha menos pessoas que vão ali, e a hora que elas vão, elas entendem o quanto é bacana, o quanto é legal para elas, e muitas se envolvem. Vamos dizer que eu tenho 15, vai ter meia dúzia, 8 que são super comprometidas, mas vai ter meia dúzia que é descomprometida.
Eu vou te contar uma história que eu já te contei. Acho que contei hoje vindo para cá. Eu estou me candidatando a ser voluntário numa ONG, né? E vocês não têm ideia do que é difícil trabalhar para uma ONG. É muito complicado. Você tem que estar qualificado, você tem que passar por uma bateria de perguntas, respostas. Você manda o teu LinkedIn para os caras. Se você escrever alguma coisa, você compartilha. Você tem que mostrar quem você é. Esse processo, em vez de me desanimar, me fez valorizar um pouco a coisa. Pô, não é um trabalho que simplesmente eu vou doar um dia do meu tempo e ponto final. Não, as pessoas querem saber se eu tenho algo para entregar de valor. É um processo seletivo. É um processo seletivo, como se eu estivesse sendo contratado para receber um salário. Então, é essa questão da pele no jogo. Até para você ser voluntário, você tem que ter pele no jogo. Mesmo que você não tenha salário, entendeu? E isso eu acho que ajuda muito as pessoas a descascarem a própria cebola. Você quer tirar uma casca da cebola? Me prova. Você tem que fazer algum esforço. Eu estou também num processo seletivo daquele projeto da Ernest Young, que é uma mentoria para empresárias mulheres e tal. Mas é tipo um processo seletivo de trainee daqueles mais difíceis. Isso. Assim, eu passei por umas 4, 5 entrevistas, a gravação de vídeo, vai ter uma banca, 6 meses de processo. Para eles escolherem você para te darem uma mentoria, né? Então... Ou seja, acho que o resumo da ópera é que vale a pena fazer o esforço para descascar a cebola, não? Eu acho que a gente sempre na vida só vai tirar o melhor de cada pessoa quando você chegar o mais perto da essência dela. Quando ela sentir que ela tem confiança ali para ser transparente, para ser ela mesma. Nesse momento, você vai ter o melhor profissional ali. Você vai ter a melhor mãe, você vai ter o melhor filho, você vai ter o melhor amigo, o melhor namorado, namorada, enfim. Quando a gente fica nas camadas, a gente pode ter pessoas ótimas, mas a gente não está chegando no melhor de cada um. Aquela pessoa tem muito mais para te dar e pode ter coisas surpreendentes que você não viu. Ou seja, a melhor cebola é a cebola transparente, certo? E como você vai fazer para descascar cebolas que faltam na sua vida? Sua irmã, por exemplo, qual é o caminho? Qual o caminho? Eu tenho que conviver mais, né, Ju? Acho que o processo é sempre esse. Eu falei que eu estou convivendo mais com meu irmão por circunstâncias da vida. Também por circunstâncias da vida, eu estou convivendo mais com a minha irmã, porque quando nós vamos visitar o meu irmão, que é do outro lado da cidade... Uma hora para ir, uma hora para voltar. É uma hora para ir, uma hora para voltar. Aí a gente fica 2, 3 horas com ele. Estamos convivendo os 3. Te conto mais. Eu tenho o filho do meu irmão, Marquinho, meu sobrinho, que agora está cuidando do pai, que está doente e tal, que mora longe da minha casa. Trabalhou conosco, você lembra? Lá atrás ele trabalhou alguns anos comigo. E depois a gente se afastou, a vida nos afastou, ele casou, filho, vida que segue e tal. Eu sempre achei que eu tinha uma visão boa de quem era o meu sobrinho Marquinho. Agora, ao ter que, junto com ele, planejar um pouco como cuidar do pai dele, que é meu irmão e é pai dele... Você se surpreendeu. Eu me surpreendi. Marquinhos, se estiver ouvindo, incrível, já era incrível, mas eu conheci uma pessoa cuidadosa, politicamente hábil, com time legal para resolver problemas, sem a afobação que eu tenho. Eu sou um velho afobado até hoje. Marquinhos mostrou um equilíbrio, uma tranquilidade. Eu tenho compartilhado muitas das coisas que a gente discute com você, que eu não conhecia. Então você vê, meus 2 irmãos, meu sobrinho, nós 4 durante a viagem. Às vezes a cebola que está no cesto, em cima da nossa mesa da cozinha, a gente não conhece. Simplesmente falta contexto, falta de oportunidade. Então a gente precisa criar oportunidade. Mas olha, não se julguem por isso. Não, é normal. Eu acho que não adianta você sair daqui e falar, bom, agora aprendi como descascar cebola, vou sair descascando todo mundo. Não é assim que a vida funciona. Não é fácil. Não, você tem que esperar o momento certo, a oportunidade. Tem um timing. Você tem que estar com isso programado. Pô, eu tenho que olhar por trás das cascas da cebola, eu tenho que descascar a minha própria cebola. Eu tenho que parar de colocar camadas adicionais por qualquer razão, ou por complexo de inferioridade, ou por arrogância. Então você tem que trabalhar a tua cebola e trabalhar a cebola dos outros no tempo adequado, quando houver a oportunidade adequada, sem forçar a barra do mundo.
Porque, como você disse sabiamente, ninguém muda ninguém. Você tem que se colocar no lugar. Você tem que se colocar no Quando a sapato pessoa da pessoa. faz alguma coisa que geralmente a gente olha a parte ruim, você se colocar ali e falar, será que eu faria melhor? De novo, naquele contexto, porque com a minha realidade, talvez sim. Mas naquele contexto, com aquela personalidade, porque a pessoa também não sente igual a você. O que te machuca, o que não te machuca, às vezes machuca a pessoa do seu lado. O que pra você é uma baba, pra aquela pessoa dói. Agora eu vou te lembrar uma outra coisa óbvia. As cascas da cebola apodrecem com a idade. Então vai ficando todas peladas? Elas vão caindo. Elas vão caindo. É fácil você enganar a si mesmo quando você tem 20, 25 anos. Mas se você tem 50, 60, 70 anos, você não consegue mentir para você mesmo. E mesmo nos relacionamentos próximos, nos casamentos, namoro. Namoro não é tudo começo maravilhoso, todo mundo tem uma máscara da perfeição. Não é máscara, é personagem. Nós temos personagem. Mas a máscara cai rápido. Agora, depois que você viveu uma vida, você começa a se julgar um canastrão. Pô, por que eu estou interpretando esse papel? A casca da cebola cai. Então, a idade não queima todas as cascas, mas a parte externa, grosseira, cai tudo. As que importam menos, né? As que realmente não são relevantes. E você vê que você não precisa estar apegado àquilo. E quando a pessoa tem todas essas camadas, geralmente é por proteção. E a vida vai te ensinando que você não precisa mais se proteger tanto, você vai aprendendo, você vai ficando mais seguro. A segurança faz muitas cascas saírem também, né? A pessoa conseguir se libertar. Relacionado à idade também. Sem dúvida. É isso. Recado, resumo de tudo. Resumo da ópera, não complique a sua vida. Porque, veja, os outros já botam cascas na gente. Se a gente colocar cascas adicionais, nós estamos complicando a nossa vida. Tente ajudar os outros com as cascas deles, sem forçar a barra, mas não complica a sua. Não ponha cascas que você não precisa na tua vida. Não começa a se rotular. Nem que eu sou de mais, nem que eu sou de menos. Você é o que você é. Eu gosto muito dessa filosofia budista, essa filosofia que você olha para dentro, né? E o budismo diz, olha, tem uma diferença enorme entre ser e estar. Nós somos. O somos não tem 3 pontinhos. Eu sou, period, ponto final. Agora, eu estou, aí tem 3. Eu estou empresária, eu isso estou muda. mãe. Isso são condições de vida. Isso não é, a vida é. Exatamente, serve para tudo. Eu estou triste, não sou triste. Isso, captou. Né? Eu estou feliz. Não, eu sou feliz. Sou feliz, eu sou. Eu também sou feliz. Eu sou. E eu acho que o meu recado é: tenham generosidade. Tente se colocar, não é fácil, mas tente se colocar naquele lugar. Tenta olhar um pouquinho além e ver o que fez aquela pessoa a estar se comportando daquela forma, porque pode ser, não é sempre que você se surpreenda, uma coisa muito bacana. É isso. Espero que vocês tenham gostado e aguardem os próximos episódios. Tchau, gente.